possa nos acompanhar. Hoje, dia 14 de abril, às 20 horas, vamos dar início a mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos estudar os itens: o jugo leve, o Consolador prometido, a vinda do Espírito de verdade. Antes de iniciar sobre esse tema, queremos convidar a todos a acompanhar no Face da Associação Espírita. Na segunda-feira nós temos o Evangelho. E simultaneamente com o Evangelho, nós temos a triagem espiritual via WhatsApp. No Face da Associação, ali está todos os contatos dos triagistas. Quem tiver alguma dificuldade, depressão, síndrome do pânico, situações que muitas vezes estão passando, então a gente está ali para atender, através do telefone, ter uma conversa fraterna, esse diálogo amigo, e sugerir o tratamento espiritual. E também podem acompanhar nas terça-feira as palestras e na quarta-feira também, às 20 horas. Então a gente agradece a compreensão de todos e agora eu peço ao nosso amigo Marcos que faz a nossa prece para que nós possamos iniciar o tema de hoje. Muito bem. Então eu convido todos, queridos irmãos e irmãs que estão conosco, a nesse momento fecharmos nossos olhos, sintonizando com a presença meiga do Mestre Jesus, nosso divino amigo, com todos os trabalhadores do Cristo no plano espiritual, responsáveis por todos os trabalhos aqui na Terra. E vamos agradecer todo o amparo que temos recebido dele, através de suas mãos amorosas, através da doutrina consoladora, que nos ampara, nos acolhe e nos conduz a um caminho redentor. Querido Mestre, fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Que assim seja. O jugo leve está em São Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, e vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, nessa passagem aqui, Jesus está claro a nos convidando a buscar o seu jugo, que é suave, e o seu fardo que é leve. Poxa, por que Jesus nos oferece o seu fardo e o seu jugo? E por que ele nos diz que ele é leve? Porque Jesus já esteve conosco, nos trouxe toda a beleza da sua presença, nos dando a oportunidade de sentir, por exemplo, o amor, a dedicação, a renúncia, o carinho, buscando a cura, nos aliviando de nossas dores, de nossas angústias. Então Jesus nos mostrou com sua presença que ele realmente é toda essa energia que transforma. E aí ele nos ofereceu para que nós buscamos o seu fardo que é suave e o seu jugo que é leve. Por quê? O nosso está oprimido, nós estamos passando por sobrecargas, perda de entes queridos, dores, dificuldades, enfermidade de todas as ordens, desigualdades sociais, tudo isso pesa na nossa caminhada. Dificulta a nossa linha de raciocínio, dificulta a energia de amparo, energia de luz. E aí ele fala, vem até mim. E quando nós passamos por essa sobrecarga, às vezes nós nos afastamos da energia de Jesus. Nós nos afastamos desse convite maravilhoso que ele nos oferece. Porque essa porta que ele nos ofereceu, ela é restrita, ela é estreita. E aí às vezes nós estamos acostumados com aquela que é mais larga, com mais facilidades. E aí vem a dor, as decepções, as misérias. E aí nós sentimos essa dificuldade. Mas ali no último trecho do capítulo ali que Kardec nos menciona, ele fala assim, contudo Jesus estabelece uma condição a essa assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição reside na lei que ele ensina,
Seu jugo é a observância dessa lei, mas leve é esse jugo e suave esta lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Como que nós vamos trocar o nosso fardo com Jesus se nós não vivenciar tudo aquilo que ele realmente vivenciou? Como que nós vamos trocar se nós não entender o que é o amor e a caridade? Esse atributo nós temos que levar em nossa jornada, porque quando a gente consegue praticar essa essência, porque a caridade material é uma condição que todos nós conseguimos fazer, mas existe a caridade moral. É aonde que nós realmente, falhamos. Porque a caridade moral é que realmente nos chama a essas qualidades de Jesus que ele nos elucida, né? E nesse momento que nós estamos passando, né, a nível planetário, de tantas dificuldades, onde nós temos que fazer uma profunda reflexão, esses ensinamentos do Mestre se fazem de primeira ordem. O jugo leve, compreender essa caridade moral da qual a Ana falou, de nós entendermos as nossas posições diferentes frente à viagem e nós pensarmos como Jesus agiria. Será que ele condenaria? Então, o Evangelho do Mestre, ele jamais será ultrapassado, ele é sempre presente e será sempre o nosso grande médico das almas. Porque ali a gente completa, buscando ali sobre a caridade, né? Poxa, a caridade do nosso ego? Ou é uma caridade realmente que nós vamos trabalhar? Amor a todos que se aproximam ao nosso redor. Porque nós podemos levar alguma coisa a alguém, mas desde que isso não humilhe e não fere essas pessoas. Aí não é uma caridade moral, nós estamos prejudicando. Então esse é o convite para trocar esse fardo nosso que está nos oprimindo e sobrecarregando. O de Jesus é mais leve e suave. Então esse convite que o Mestre faz para todos nós. E nós não podemos esquecer jamais que a nossa estadia aqui na Terra é para evolução. E nós aplicando, né, a lei do amor e da caridade com Jesus. Ele que nos ensina contas ao Criador, né, daquilo que nós devemos fazer. E dessa forma que nós vamos evoluindo. E aí nós temos o outro capítulo, o item 3, que é o Consolador Prometido. Passagem que está em São João também. Os meus mandamentos e rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê e nem o conhece. Mas quanto a vós, ireis conhecê-lo, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos relembrará tudo o que vos tenho dito. São João. Então Jesus disse aqui, se me amais, guardai os meus mandamentos. Poxa, Jesus chegou há 19 séculos atrás, deu continuidade aos mandamentos de ordem divina, porque a primeira revelação foi trazida por Moisés, os 10 mandamentos. De ordem divina, Jesus não mudou nada, ele deu sequência em todas essas belezas espirituais. O que mudou, o que transformou foi os costumes, as leis civil. Isso ele transformou, ele trouxe amor, ele trouxe o perdão, ele exemplificou tudo isso. E aí, essa revelação do Cristo foi a personificação do Mestre, trazendo toda a sua beleza, a sua presença, exemplificando toda a beleza dos 10 mandamentos, trazendo para nós a essência desse ensinamento. E aí ele fala, se você me ama, guarda os meus mandamentos, né? Rogarei a meu Pai para ele enviar outro Consolador que fique eternamente convosco, porque Jesus ele nos disse que não ia ficar conosco, ele tinha o seu momento de chegar e de partir, fazer a parte, iniciar o trabalho de exemplificação e trazer o amor nos seus exemplos. E aí ele fala, eu vou rogar a meu Pai que traga outro Consolador que fique eternamente convosco. Poxa, e aí ele foi claro, né, que permaneceria conosco e que não nos abandonaríamos jamais. Jesus é um Consolador. E o que ele ia trazer para nós? Um ensinamento. Que ia ficar conosco, e esse ensinamento, ao buscá-lo,
ao entendê-lo, que ia responder às nossas questões morais, às dificuldades que enfrentamos, às dores, dá uma resposta para nós. E aí o Espiritismo é esse convite, ó. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porque ensina sem figuras e nem alegorias. Ergue o véu mantido propositadamente. Naquele momento, era necessário, que a gente estava meio obscuro, era importante, porque era uma verdade que não podia ser dita com toda a sua clareza. Nós íamos ficar perdidos, íamos ficar assustados, era muita informação para aquela época, para aquela evolução. No momento oportuno, essa verdade ia aparecer, e foi o que o Espiritismo fez. Ele abriu o véu, descortinou a nossa mente, o nosso olhar, abriu os nossos horizontes para poder nos responder da onde eu vim, para onde eu vou, quais são, porque eu passo por essa dificuldade, porque as perdas, porque as dores, porque as angústias que sentimos, né? Então ele traz todas essa beleza sem perder a essência divina que nos deu, né? Porque assim, ó, bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados. Não foi isso que Jesus disse para nós? E nós somos realmente consolados com essa doutrina esclarecedora. E todos nós somos aflitos, né? Porque estando nós encarnados na Terra, nós temos provas ou expiações, na grande maioria. Então, dentro por dentro. E sim, a lei do amor, né? Da brandura, da caridade, ensinada e exemplificada pelo Mestre. E é isso que nós precisamos sempre estar lembrando e sempre trabalhando em nós. Essa é a nossa história. Evoluímos a partir do momento que nós compreendemos a vontade de espiar, né? Espiar o nosso passado. Porque tem situações que nós vivenciamos, o que a gente presencia, que a gente diz assim, poxa, mas que tá errado, né? Se Deus é esse Pai amoroso que ama seus filhos, por que em determinadas situações pessoas realmente não quitam as suas dívidas e realmente não colhem aquilo que plantou? Porque a lei de causa e efeito é para todos. Então, com a doutrina consoladora, que realmente nos esclarece que nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos reencarnados com o objetivo de evolução, alcançar a nossa evolução. E se nós não alcançarmos a nossa evolução, permanecer no erro, permanecer na nossa ignorância, nos nossos abalos, prejudicando a nossa moral, o nosso conhecimento, deixando de evoluir espiritualmente, nós vamos estar estacionando nessa evolução. E que momento que nós vamos alcançar a evolução que Jesus menciona para todos nós, ao qual Ele nos convida para se aproximar dele, andar junto com ele, sentir o seu fardo que é suave, o seu jugo que é leve. Deixando para trás mazelas e enfermidades, qual é a oportunidade que nós vamos ter de colher? Então, com o Espiritismo nós temos essa visão encantadora que a morte não existe. Ela é só uma passagem que nós temos e que nós vamos dar continuidade na nossa existência. Nada dá saltos. Nós aqui estamos fazendo e vamos continuar. E aí o objetivo, se nós não conseguimos evoluir, o objetivo é voltar, programação espiritual, num outro corpo formado para nós, para que nós podemos reencarnar novamente e trazer novamente o nosso progresso na evolução. Porque só quem reencarna são espíritos imperfeitos. Quem reencarna? Aqueles que estão na terceira ordem, espíritos impuros, que é a nossa categoria. Espíritos puros, espíritos de luz, eles não reencarnam, eles encarnam em nós, eles encarnam na Terra para nos trazer o progresso de pessoas que a gente vê que tem um carisma muito grande, que tem desenvoltura, que entende o que é perdão, que entende o que é o amor com uma facilidade. Então são esses espíritos, são essas pessoas que realmente nos auxiliam ao progresso, que nos dá exemplo de dar continuidade. Então a doutrina consoladora, ela nos mostra que mais cedo ou mais tarde nós vamos colher o fruto doloroso do nosso plantio. Se nós plantamos, nós vamos colher. Então não é castigo divino. Por que desejar o mal? Por que não perdoar? Por que fazer situações que vai ferir e prejudicar o nosso irmão semelhante, se uma hora
Se eu não quero para mim, por que eu vou desejar ao meu irmão? Se eu não quero desejar para ele, eu simplesmente estou tendo uma boa ação, né? Nós fazemos uma lembrança, a gente sempre gosta de comentar nas nossas conversas, palestras, enfim, sobre a reencarnação, como a Ana estava falando. É importante nós compreendermos a reencarnação, à luz da razão, o porquê que estamos aqui, qual a nossa finalidade aqui na Terra. Então, dentro da doutrina, todo o seu pensamento, né, de como é o Consolador, como que ele age em nós, você tem que compreender o tema reencarnação, tem que buscar esse conhecimento, compreender por que nós estamos aqui, que é para a nossa evolução, né? Que existem muitas moradas na casa do meu Pai, a qual Cristo nos falou, e nós vamos para essas moradas conforme aquilo que nós fizermos e agirmos na Terra. Então, é tudo uma sequência, né, Ana? A gente vai trabalhando, vai evoluindo, e a cada vinda aqui na Terra, a gente volta um pouco melhor e para novos embates, né? Sempre visando o progresso de cada indivíduo. E nós somos responsáveis pelo nosso progresso e também pelo progresso dos nossos irmãos. E é interessante, né? Tem umas histórias, as passagens de Chico, que Chico questiona, né? Emmanuel, ele diz assim: poxa, eu trabalho já a minha mediunidade na casa espírita, eu dou a minha mediunidade, mas eu não entendo, Emmanuel, o que tem a ver mediunidade com caridade? Aí Emmanuel fala assim: Chico, todas as vezes que você trabalha a mediunidade em prol de alguém, auxiliando, levando de caridade. Então Chico trabalhava muito bem essa parte, ele renunciava a horas, né, do seu trabalho diário, ele renunciava ao trabalho de Jesus. E ele entendia muito bem essa parte, mas ele falou assim: eu sou um necessitado e ainda eu tenho que fazer caridade, ajudar quem mais necessita, porque eu já sou um grande necessitado. Que realmente Chico, ele vivia com um salário que ele trabalhava, uma família abastada de vários irmãos. Então ele questionava Emmanuel nesse sentido. E Emmanuel dizia assim: todas as vezes que você a uma pessoa, você não está assistindo só a ela. Existe uma pleiade de espíritos que estão com ela. São anjos de guarda, espíritos amigos, ou um pai, uma mãe que já desencarnou. Então, quando você assiste alguém encarnado, que você leva um alimento, que você leva uma palavra amiga, que você leva uma mensagem de conforto, que você acolhe aquela pessoa na sua maior necessidade, você está agora aqui na instrução dos espíritos, ou a vinda do espírito de verdade. Passo para o Marcos esclarecer sobre esse item. O espírito de verdade tem muitas, uma na Revista Espírita, mas foi a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, quando ainda o título era... Depois, Allan Kardec, né, na revisão, acabou mudando o nome, colocando Evangelho segundo o Espiritismo, até por sugestão, né, do editor, o senhor Didier, né? Isso, o senhor Didier. Por achar que ficava melhor. E aí a gente até faz uma parêntese, são tão grande, codificador, e nós muitas vezes temos dificuldade de aceitar sugestão tão simples em nossas vidas, né? E nessa edição, o Espírito de Verdade se manifestou claramente, né? Porque Allan Kardec ele não escreveu em lugar algum. O Espírito de Verdade, nessa edição, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendida. Assina Espírito de Verdade. Então, nesta passagem, ele vem se colocar à frente do trabalho e assim assinando Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade
como ele mencionou aqui nesse trecho da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que o Marcos explicou, Kardec não poderia dizer que o seu guia espiritual era Jesus, porque o fato dele está codificando uma doutrina que era dos Espíritos. Mas o próprio Espírito de Verdade, nessa mensagem, disse que era Jesus. E o médium que psicografou essas mensagens, e o Espírito de Verdade, ele trazia poucas mensagens e a hierarquia das mensagens. Então Kardec era muito minucioso nessa situação. Ele classificava elas e ele recusava muitas, ele renunciou, ele descartou várias. Então, assim, essas que está escrito aqui na Instrução dos Espíritos são 3, trazida em 3 épocas, 1860, 1861 e 1860. Olha como é claro também a mensagem. Tenho como antes entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade de si para as trevas. Escuto tal como outrora minha palavra fez. Né? Este consolo pela doutrina, que vai realmente dissipar as trevas interiores ao qual nós vivenciamos e que realmente abala o nosso emocional. Gente, as mensagens aqui dessa instrução dos Espíritos, pela vinda do Espírito de Verdade, é mais intenso. Né? Então eu convido vocês a buscar ali no Google ou venha na Casa Espírita, nós damos o Evangelho de presente. Então venham buscar, venham conhecer essa obra maravilhosa para que realmente vai acalmar o nosso interior e tranquilizar a nossa jornada e ser o bálsamo de que nós precisamos para atravessar os nossos caminhos, que tem dias que são torturosos, sim, principalmente na perda de um ente querido. Tá? Agora nós podemos fazer a nossa prece final. Marcos, tem mais alguma colocação para fazer? Não. Pode ficar à vontade. Isso. Certo? Então agora nós vamos fazer a nossa prece final e durante a nossa prece nós vamos já fazer uma condução de um passe. A condução de um passe vai fazer com que a gente mentalize uma limpeza, tá? De todas as nossas emoções, e a gente pede que vocês acompanhem mentalmente para que essa limpeza seja feita em nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, rogar ao nosso Mestre querido, médico das almas, que faça em nós uma limpeza, Senhor, retirando de nossa tela mental todas as energias negativas que nos abalam moralmente e espiritualmente, as energias ao qual sofremos, Senhor, com a perda, com a dor e com o sofrimento, calúnias e difamações. Alivia, Senhor, nessa limpeza intensa essas energias que nos abalam, que entristece o nosso coração, deixa enferma a nossa família, prejudica o nosso ambiente de trabalho. Querido Jesus, te rogamos a proteção por esse momento em que vivenciamos, esse momento que entristece toda a nossa cidade, o nosso país e o nosso mundo. Rogamos essa limpeza através da sua energia de amor. E assim, Senhor, após ter nos feito essa limpeza, rogamos a sua reposição, como um sol de intensa beleza, que ilumina todo o nosso ser. Transmita-nos, Senhor, amor e paz. Transmita a cura ao qual buscamos em seu nome. Fortalece o nosso corpo e o nosso espírito. Nos proporciona, Senhor, o repouso necessário, o equilíbrio matinal, a saúde da nossa casa, da nossa família. Senhor, que a sua paz permaneça em nossos corações e nos envolva. Para que assim, querido Jesus, a essa água que colocamos à frente de nossas orações, como Emmanuel nos esclarece, coloque um recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confie. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção. E assim buscamos com o Pai Maior a bênção da nossa água. Fique conosco, hoje e sempre, querido Jesus, que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, agradecemos a todos vocês, que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja. Assim seja.